bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. A nossa gratidão por você permanecer conosco e ter estado conosco durante todo esse longo período de aproximadamente 2 anos. O nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e que essa estadia de você conosco possa contribuir para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Esse é o nosso desejo e também tem sido a nossa oração. Nós queremos pedir a você que dê um like no nosso culto. Não esqueça, isso é muito importante. Além de você dar um like no nosso culto, a gente gostaria também que você compartilhasse esse culto. Compartilhasse com seus amigos, com as pessoas mais próximas, com as pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você tem um relacionamento mais próximo, até mesmo aqueles que estão bem distantes. Então, desde já, nós pedimos encarecidamente, dê um link no nosso culto e também compartilhe o nosso culto. Isso é muito importante. Vocês não sabem o quanto isso é importante para a nossa continuação das atividades cultuais aqui através dessa mídia social. Então, desde já, nosso muito obrigado. Mas nós estamos, hoje, nosso culto será um culto muito especial. É culto de aniversário da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. 42 anos de existência. 42 anos servindo ao Senhor, 42 anos servindo à comunidade, 42 anos aceitando os desafios que Deus colocou diante da igreja. Então nós queremos convidá-lo para que você permaneça conosco durante todo esse período de culto. Nós vamos estar celebrando os 42 anos de existência da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Então, desde já, o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. E aguarde um pouquinho mais, nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.
a nossa igreja, ela está em cultos presenciais. Nós temos 2 cultos presenciais. Nós temos domingo, a partir das 9 horas da manhã, ali na sede, na rua Aureliano de Guzmão, número 34, praticamente ali nos fundos do Clube Progresso. E domingo à noite, a partir das 18 horas, lá na congregação do Jardim Aparecida. E o nosso culto lá tem início às 18 horas, ou às 6 horas da tarde. Então nós convidamos você para participar de um desses cultos. Participe conosco, vai ser um privilégio, uma honra tê-los conosco, participando dos nossos cultos. Desde já nós agradecemos, nosso muito obrigado. Nós vamos ouvir mais uma música, logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto de celebração de 42 anos de existência da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Nós queremos agradecer a todas aquelas autoridades que estão presentes em nosso culto de aniversário. Nosso muito obrigado. Nós temos a presença do vice-prefeito, a presença da prefeita, a presença de vereadores e de outras autoridades. Nosso muito obrigado a todos aqueles que participam, estão conosco. Nosso muito obrigado. Esperamos que vocês permaneçam conosco até o final deste culto. Irmãos, 42 anos de existência, muitos desafios, foram muitas demandas. Em tudo isso, a igreja foi mais do que vitoriosa. Nós ficamos praticamente durante 2 anos com o templo fechado, e durante esse tempo aconteceram coisas extraordinárias, milagres e manifestações de Deus. Deus atuou, apesar de todos os obstáculos, apesar de todos os desafios. Deus atuou na vida dos crentes. E permanecemos firmes durante esses 2 anos de pandemia. Nós realizamos nossos cultos através do Meet, tivemos uma presença, uma participação extraordinária, uma participação fantástica. Inclusive, nós queremos agradecer a todos os membros da igreja, de todos os quadrantes da cidade de Francisco Morato. Estiveram conosco durante esses 2 anos. Nosso muito obrigado. E também nós queremos parabenizá-los, né, por ter estado conosco durante todo esse período. Nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos render graças a Ele por esses
42 anos de existência como igreja. Nosso Pai que está nos céus, nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, ó Deus, a nossa gratidão. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu santo e bendito nome, ó Pai, porque o Senhor foi muito bondoso para conosco, ó Pai. O Senhor tem sido bondoso, ó Deus, para com todos os membros desta igreja. Durante esses 42 anos, ó Pai, o Senhor sustentou a igreja, o Senhor Deus ofereceu, ó Deus, o necessário para que a igreja continuasse nas suas lides. O nosso muito obrigado, o Senhor foi muito bom para conosco. Nós rendemos-te graça, ó Pai, louvamos, exaltamos teu santo e bendito nome. Obrigado a Deus por todos aqueles que fazem parte da membresia desta igreja, a primeira igreja batista em Francisco Morato. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E
Irmãos, vai nos falar nesta noite o pastor Luciano. Ele é pastor recém-consagrado, ele foi examinado e depois de examinado passou por um concílio. Depois do concílio ele foi consagrado na Igreja Batista de Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras. Nós o convidamos para estar conosco, ele aceitou prontamente o nosso convite e com muita alegria nós passamos a palavra ao pastor Luciano, que vai transmitir o recado que Deus tem para os nossos corações. Pastor Luciano, que Deus te abençoe, de forma muito especial. Vamos ouvir o pastor Luciano e logo em seguida nós estaremos, após a mensagem do pastor Luciano, estaremos ouvindo uma música. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Ageu. Está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Ageu. Então você acha fácil, né? Mas quem tem o smartphone ele rapidinho acha, né? Louvado seja Deus. Livro de Ageu. Amém? Capítulo 1 do livro de Ageu. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio da profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por este momento, que o Senhor conduza a minha fala através do teu Santo Espírito, que nessa noite o Senhor possa abrir os corações, como o Senhor abriu de Lídia lá em Atos 16, e que a palavra encontre um coração fértil e que ela não volte vazia. Ela cumpra o propósito desta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos num dia de festa, né? 42 anos. E a palavra que o Senhor veio no meu coração, no profeta Ageu, foi muito certeira, pastor, porque o nome Ageu é festivo, minha festa. Os eruditos, os estudiosos acreditam que ele nasceu, Ageu, num período em que houve festas em Israel. Os seus pais colocaram o nome de Ageu, porque significava festa. E o povo judeu era muito comum associar o nome com significados. Então esse é o seu nome. Mas nós não sabemos também qual a sua origem. E nós queremos nessa noite falar um pouquinho sobre esse profeta, do seu papel diante da comunidade, que vem de um problema muito sério, muito crítico. O pastor aqui falou da pandemia que nós atravessamos, todos nós. E o povo aqui nessa história atravessou também um período muito difícil. Os irmãos que conhecem a história de Israel é um povo que passou por muitas provações. Nós vemos isso lá em Gênesis através, de Abraão. Depois nós temos ali Moisés, o resgate do povo do Egito. O povo é constituído ali em juízes e vai crescendo, vem os reis. O reino se divide em reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, por não obedecer à palavra de Deus, os assírios veio e levaram cativos esse povo. E passou alguns anos, o reino do sul, o reino de Judá propriamente dito, cometeu os mesmos pecados que o reino do norte. Deus levanta então Jeremias e começa a pregar por 23 anos o mesmo sermão. Imagine você vindo aqui na primeira temporada e o pastor vai poder pregar o mesmo sermão por 23 anos. Olha, se vocês não se arrependerem, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o reino do norte. Vai vir um povo e vai levar vocês. E eles não ouviram.
Jeremias teve que registrar lá em Lamentações, por isso que ele é o profeta chorando, né? Porque ele lamenta o povo não ter ouvido a sua mensagem e o povo é levado pelos babilônios. E nesta ocasião o profeta Jeremias é ousado a dizer que eles seriam levados e ficariam 70 anos na Babilônia, distante da sua casa, distante do templo, distante da vida religiosa que era Jerusalém, Judá, e ficam cativos lá durante 70 anos. Ao se cumprir os 70 anos, através de um edito do rei da Pérsia, Ciro, Deus, através dos profetas, é levantado para exortar o seu povo. E é nesse contexto que eu queria apresentar nessa noite, que mesmo com situações adversas, Deus sempre está nos encorajando a trabalhar, a prosseguir. Esse processo de retorno após 70 anos se deu em 3 levas. A primeira leva foi a leva em que a ida, né? Foi a ida que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi a primeira leva. Levou só os nobres, só aqueles estudiosos, né? Se isso acontecesse no dia de hoje, só aqueles que passam, né, na FUVEST, só aqueles que passam em primeiro lugar no Enem, que seria levado cativo. Foi a primeira leva. Da mesma forma, teve também as levas do retorno. E a primeira leva é nesse momento que Deus levanta o Zorobabel e também o sacerdote Josué para trazer o povo de volta a Jerusalém. Agora imagine você voltar para a sua terra natal e tudo nos escombros, tudo em ruína. Aí você olha para a Babilônia, onde você já estava estabelecido, já estava indo para o seu apartamento imobiliado, seu planejado, e vem o edito em que esse povo tem que voltar. Esse povo volta com um governador, com um sacerdote, e eles têm que reconstruir isso. E ao chegarem na cidade, o povo se depara com a situação. E é a situação que nós vemos aqui no texto. Veja aqui comigo no capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Diante da situação que eles estavam vivendo ali aos seus olhos, eles achavam que ainda não era o tempo de pensar em construir a igreja deles, ali o templo. Era tempo de cada um procurar se estabelecer e procurar o seu bem-estar pessoal. E é nesse contexto que o povo volta e começa a trabalhar, reconstruir sua casinha, mas o templo ele é esquecido. E Deus, ao fazer uma radiografia da situação, ele percebe que na casa das pessoas estava tendo um piso de primeira, porcelanato, e no templo estava com pedaços de carne, janelas de alto padrão, e no templo fechado com madeirite. O que Deus estava dizendo àquele povo, que eles estavam invertendo as prioridades, porque para o povo judeu o templo significava muitas coisas, e uma das coisas era a presença de Deus. Eu sei que foi muito bom, né, esse período que o pastor falou que a igreja se uniu, mas nada melhor de poder olhar nos olhos novamente e saber que Deus está conosco, e saber que Deus governa nossas vidas. Então o povo, pastor e igreja, estava pensando em si. E veja o que diz aqui no verso 4. Olha a exortação de Deus ao povo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês, e vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas isso não chega a matar a fome, bebem, mas isso não lhe dá
para ficarem satisfeitos. Põe roupas, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocar num sacola furada. Quando nós invertemos as prioridades diante da vida, diante com Deus, e a gente se dedica às nossas coisas, a gente trabalha e olha o resultado, mas que não houve crescimento. O que Deus estava falando para o povo era voltar-se para Ele na obra, na dedicação, porque buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Imagine você estudando, trabalhando e você pagando, não sobra nada. Deus estava falando para eles o seguinte: olha, vocês estão investindo, mas olha, vocês não estão tendo resultado, porque vocês estão invertendo as prioridades. Eu pergunto para você nessa noite: qual tem sido a sua prioridade? Aonde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Olhe para você. É uma reflexão que Deus pede para que nós façamos. Olhe para o retrovisor da sua vida e veja: houve mudança, houve transformação. Considere os seus caminhos. Verso 7, verso 8: vão até o monte, traga madeira, reconstruam um templo, dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que eu fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a casa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os frutos. Fiz dias secas sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, se você prestou atenção nesse verso, não foi Satanás, não foi o governo, foi Deus que fechou as coisas. Deus fechou as comportas do céu, fez com que o solo não produzisse, para que o povo voltasse para Ele. E diante da fala do pastor, a gente vê que para muitos a pandemia trouxe muitas lições, mas para outros parece que nada mudou. O coração do homem continua mal, o homem continua infeliz. Deus, quando levou o povo naquele beco sem saída, foi Deus que levou aonde estava vindo o povo do Egito e o mar na frente. Deus levou naquele beco sem saída o povo, sabe para quê? Para não olhar para si, mas olhar para o céu. As situações da vida acontecem, não é para a gente buscar na nossa conta bancária a solução, mas é para buscar no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que dá para nós a saúde, o vigor e tudo o que nós temos. Diante dessa fala, irmãos, nós aprendemos com esse povo uma coisa: esse povo deu ouvido. Porque, continuando aqui, diz o verso 12, acompanha comigo, irmãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor. A mensagem não foi só para o sacerdote, a mensagem não foi só para o governador, a mensagem não foi só para o povo, foi para toda a sociedade, grandes e pequenos. Todos ouçam ao Senhor, e todos ouviram a palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de autoridades, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Dependam de Deus. Com certeza Deus vai dar caminhos, soluções. Quando nós dependemos de Deus, o povo depende de Deus, o pastor depende de Deus, nós caminhamos juntos.
Aqui ao governador, ao sacerdote, ao povo remanescente, e eles deram ouvidos à voz do Senhor. E olha o que o Senhor disse, continuando no verso 12: seu Deus, as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês. Quando o povo ouve a mensagem, obedece, cria temor, vem a bênção. E não há nada melhor do que nós, irmãos, ter o que? A presença de Deus na nossa vida. Amém. Nada melhor do que Deus vai falar nos seus ouvidos: eu estou com você, eu caminho com você, você não está sozinho. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, enviarei o que? O Paracletos, que é o Espírito Santo. Para, que está ao lado, estará com vocês 24 horas? Não, todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, automaticamente gera temor, e esse temor, o resultado é a presença de Deus nas nossas vidas. Não para aí, porque quando criamos temor, obedecemos a palavra de Deus, a sua presença gera algo muito maior ainda. Verso 14, olha aí: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. O Espírito Santo vem, irmãos. Você não sabe de onde ele vem. Vem do sopro, ele enche o nosso coração, enche a igreja de ânimo, e aí isso faz com que a igreja trabalhe, e trabalhe para a glória de Deus. Amém. Uma igreja que não é despertada é porque não está trabalhando. Nesses 42 anos de igreja de Francisco Morato, Deus quer renovar as vossas forças, despertando em todos nós que aqui estamos, direto ou indiretamente, esse Espírito que habita em vós, para que vocês continuem trabalhando com graça, com vigor, mas sempre visando a glória de Deus. Amém. Mas as bênçãos não acabam. Mesmo diante desse empenho, desse despertar, quando você vai para o livro de Êxodo, que está atrelado a esse processo aqui, vem a oposição, vem o Sambalat de Tobias, vem aqueles inimigos da obra, que vem para desanimar, que vem vai dizer: pastor não é crente não, vai levar para a igreja para o inferno. Quando a igreja começa a trabalhar, começa a Deus nos cooperar, sempre vai haver oposição, de dentro ou de fora. Na história aqui, foi tanto os samaritanos como os de dentro, murmurando e dizendo: não é tempo de reconstruir a casa de Deus, não é tempo de expandir, é tempo de sossegar. Mas novamente, Deus vendo as dificuldades que a igreja atravessa durante os anos, Ele sempre levanta um profeta, e aqui Ele levanta novamente Ageu, capítulo 2. No segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, o sacerdote, e os remanescentes, dizendo, verso 3: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória?
Por acaso não é como nada aos nossos olhos? O que estava acontecendo? O pessoal que foi levado cativo, eles viram o templo que foi destruído pelos babilônios. Era um templo suntuoso, era um templo de Salomão. Mas quando eles voltaram e viram aqueles escombros, viram aquela situação caótica, eles disseram: nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser da mesma forma. Não tem recursos para reconstruir o templo. Vem a oposição, vem os murmuradores. A igreja quer crescer, a igreja quer expandir, mas sempre vem aquele: nunca conseguiremos. Aquele espírito de mediocridade, esquece que há um Deus ao seu lado. Mas olha o que Deus diz ao povo, verso 4: mas agora o Senhor diz: seja forte. Zorobabel, governantes, sejam fortes. Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, seja forte. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes. Diz o Senhor: trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saí do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. É a palavra. Verso 6: pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui um pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Por que ele diz isso? Ele responde aqui no verso 8: porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós vemos aqui Deus sempre encorajando. Se nós olharmos para nós vamos se frustrar. Mas quando nós olhamos para Cristo, para Deus, nós faremos. Esse sermão não é um sermão triunfalista. Não é um sermão do que nós temos ouvido diante de tantas igrejas aí, de que você vai conseguir tudo. Não é isso. Estou querendo dizer para os irmãos que quando vem a dificuldade, as lutas, que é comum, nós temos um Deus que está nos observando e sabe das nossas limitações, e é nesse momento que Ele entra em cena dizendo: sejam fortes. É eu que alimento o profeta com o corvo. Meu é o ouro, meu é a prata, é eu que mando os recursos. Eu só quero que vocês trabalhem. Porque quando a igreja entende isso, quando o povo entende isso, vem a bênção. Verso 9: a glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos exércitos. Nesse lugar darei paz. Se tem uma coisa que a gente clama para missionário, eu compro paz, né? Eu sou síndico agora, tá vendo? E é terrível, né? Eu compro paz, eu compro. Ele vai dar paz. Deixa-nos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz excede todo entendimento. Pensa nos benefícios, Deus presente, Deus com o seu Espírito habitando em vós, dizendo: sejam fortes e tenham paz. A gente não precisa mais de nada.
Mas essa promessa, dessa glória, ela só veio se cumprir só lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Sabe o que aconteceu? Deus estava dizendo aqui ao povo que eu vou mandar uma glória, que vocês vão olhar para o templo de Salomão, vai ser incomparável. Eu vou encher vocês da minha presença. Eu vou habitar em vocês. O Verbo se encarnou, se tabernaculou, é o termo grego. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, nascido de mulher, pelo Espírito Santo, Ele mostrou-se, o Deus que se revelou-se, mostrou a diferença daquele tempo, é que eu mandava um aspecto da minha glória, mas a diferença dessa segunda casa é que eu vou estar dentro de vocês. E aqueles que o Senhor chama irresistivelmente, Ele habita nos corações. E esta é a segunda casa, a qual Ele fala: você sendo templo do Espírito Santo de Deus. E é nesse ponto em que muitos de nós, irmãos, quando nós nos deparamos a isso, nos esquecemos que agora que eu sou um templo, eu devo cuidar, eu devo zelar, porque aqui não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos vivendo um tempo dos desigrejados, porque ele acha que ele é a igreja, sozinho. Não, a igreja é eu, mas você. Nós juntos somos a igreja, onde Cristo habita e Ele fala aos nossos corações. Verso 11 do capítulo 2, irmãos, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça ao sacerdote que decidam a seguir a questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Resposta do sacerdote: não. Se alguém se tornou impuro pelo contato com o cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impuro? Respondeu o sacerdote: sim, ficará impuro. O que Deus está pensando? Pega uma pessoa saudável. Quem é saudável aí? Vanderlei é saudável. Coloca do lado uma pessoa que está gripada, ele passa saúde para ela. Mas o gripado pode passar gripe para ele? Assim estava o povo. O povo estava nas impurezas, achando que não ia acontecer nada, mas estava também contaminando o povo. E Deus chama o povo à santificação, porque, como eu disse para os irmãos, nós somos agora o templo do Espírito Santo, e esse templo tem que ser zelado, para que a glória do Senhor cada vez mais se manifeste para o louvor do seu nome. E termino dizendo nessa noite, verso 20: a palavra do Senhor veio pela segunda vez a agir. Irmão, como é bonito quando Deus usa, né? Um louvor, um irmãozinho, uma irmã numa oração, porque Deus, Ele fala conosco. Nós precisamos só estar atentos à sua voz. Mais uma vez, você percebe aqui que o povo era atento. Veio novamente a palavra do Senhor e disse ali: fala a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra,
Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra, e os que andam nele, e os cavalos morrerão, e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é os escolhidos de Deus nessa noite? A Bíblia diz, irmãos, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Charles Haddon Spurgeon, pastor puritano, batista, disse que se Deus fosse me escolher, se eu fosse escolher a Deus, eu nunca escolheria, porque eu sou um pecador. Mas Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. E Ele escolheu esse governador. Quando você entende o contexto aqui, irmãos, ele era um governador servo de Ciro da Pérsia. Ele era um servo do império que dominava. Deus está dizendo aqui, ó, você não vai ser dominado mais. Você é o meu escolhido. E ele é da linhagem de Judá. E Judá é da linhagem de Davi. E da linhagem de Davi veio o quê? O príncipe da paz. Que agora está onde? Assentado, reinando no meu e no seu coração. A profecia de Zorobabel se cumpre na sua linhagem, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que reina para todo sempre, porque foi lido aqui que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Amém. Muitos acham que Jesus vai voltar num jumentinho novamente. Não, Ele vai voltar com poder e grande glória. Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele é o Cordeiro. Nós estamos aqui nessa noite, mas a qualquer momento Ele pode voltar, porque Ele reina, Ele é Rei, porque já se cumpriu. Ele governa nesse momento no meu e no seu coração. Eu te pergunto nessa noite, Ele está governando o seu coração? Eu te pergunto nessa noite, é tempo de reconstruir a casa de Deus? Eu te pergunto nessa noite, você tem dado prioridades a Deus para que Ele possa te ajudar nas suas prioridades? Eu não sei o que você espera, mas uma coisa eu entendo nessa mensagem, que se a gente esperar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus e temer a Deus, Ele vai mandar força, Ele vai mandar graça, Ele vai estar presente e não vai te faltar governo na sua vida, porque Ele reina para você. Eu queria orar com você nessa noite. Curva a sua cabeça. Ó Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, por essa igreja que 42 anos tem te servido aqui. Mas essa igreja é construída de um povo separado, remido e lavado. Aqui há convidados, há amigos, e que nessa noite, ó Deus, essa glória que foi dita aqui da segunda casa, é a presença do Teu Espírito Santo, agindo em cada vida aqui. Ó Deus, que essa alegria, esse dia de festa, seja, Deus, expressado, seja evidenciado através da ação do Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa reinar em nossos corações, fazendo essa igreja cada vez mais trabalhar com a força do Senhor, para o louvor do Seu nome. Ó Deus, eu peço nessa noite, abençoe o pastor Valdinei, abençoe, Senhor, as autoridades, o governo, ó Deus, nesse lugar, bem como, ó Deus, o nosso estado, nosso país. Abençoe o Teu povo espalhado, ó Deus, que está aqui nessa noite sendo representado por essa igreja, mas que o Senhor possa usar as nossas vidas
e que nós, ó Deus, possamos te dar a prioridade que a te pertence, porque o Senhor é Rei e reina em nossas vidas. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e devolva a palavra ao nosso irmão de Rei. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um culto. O nosso muito obrigado a todos aqueles que participaram, estiveram conosco, e desejamos que a semana que se inicia seja uma semana extremamente abençoada para todos. Que a graça de Jesus acompanhe todos aqueles que estiveram conosco. E voltamos a fazer as nossas solicitações. Nós gostaríamos que você não saísse desse culto, não terminasse esse culto antes de dar um like. Aí você tem uma mãozinha, é só você clicar nessa mãozinha, você vai estar dando o like. E ao mesmo tempo, também a gente gostaria que você compartilhasse esse culto, compartilhe esse culto. Antes de você ir dormir, antes de você repousar, antes de você fazer a sua devocional, de você conversar com seu Deus, eu gostaria que você compartilhasse esse culto. Isso é muito importante para nós. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos orar?
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado.